Fala pessoal, beleza? Chique 10, bora dar continuidade à nossa resolução da prova da AFA 2019 com a questão 19, questão essa Chique 10 que trabalhou polinômios e um pouquinho aí de números complexos. Então vem comigo, vamos destruir, vamos entender tudo que você precisa a respeito de uma questão como essa, pois é claro, para a gente sempre aplicar em uma próxima questão. Então já senta o dedo no like, deixa aí o seu like para dar aquela força pro Walter, eu já te agradeço por isso. Se você está chegando agora no canal, eu já peço que gentilmente você se inscreva, ative as notificações, fique por dentro do que há de melhor em resolução para os vestibulares, para sua preparação, para você mandar bem em todos e quaisquer vestibular que você for prestar. Então vem comigo, questão bem bacana, ele fala, considere os polinômios na variável x, ele deu o a e o b. Os gráficos de A e B possuem apenas um ponto em comum sobre o eixo das abscissas, ou seja, sobre o eixo x. E aí ele dá 4 afirmações e ele pede para nós dizer qual que é a correta. Então o que a gente pode tirar de importante nesse primeiro momento? Aqui, pessoal, nós temos que eles possuem um ponto em comum, tá? Então eles possuem um ponto em comum. Então, beleza, então o gráfico tem uma interseção, só que esse ponto em comum, ele falou que tem um lugar onde ele está, é no eixo das abscissas, ou seja, é no eixo x. Então, se o ponto, né, se o gráfico passa pelo eixo x, significa que ele tem uma raiz, ele tem um zero, aonde? Justamente ali por onde ele está passando. E no caso, essa raiz, ela é comum, ou seja, vale tanto para o A quanto para o B. Como é que a gente faz para encontrar essa raiz? Primeira coisa, a gente tem que olhar para os polinômios e ver qual que dá para a gente encontrar. No A, sem chance, porque a gente tem aquele m ali que não dá para a gente saber. Só que o polinômio B, ele está completão, polinômio de segundo grau, ele fala, muito obrigado, essa aqui é de boa. Então a gente tem lá b de x como sendo o quê? X ao quadrado menos 2x menos 1. Aqui no caso, né, o que eu quero fazer? Eu quero achar a sua raiz, então a gente pega sempre o nosso polinômio, a nossa função, e iguala ela a quanto? Iguala ela a zero. Aqui é interessante, se você perceber, né, esse polinômio de segundo grau, ele é um quadrado perfeito. Aqui faltou o mais um, né? Ele é um quadrado perfeito, então a gente tem x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a zero. Como ele é um quadrado perfeito, a gente consegue fatorar. Isso aqui eu posso olhar como sendo x menos 1 ao quadrado igual a zero. Walter, se eu não lembrar que dá para fatorar, usa a fórmula de Bhaskara aí mesmo, mete aí ou um sobreproduto que você consegue chegar no resultado também, beleza? Aqui, pessoal, que número que eu levo ao quadrado dá zero? A gente sabe que esse número só pode ser o zero, ou seja, x menos 1 é igual a zero, então x é igual a 1. O que isso significa? O 1 ele é um zero, ele é uma raiz do polinômio b. Como ele é comum ao polinômio a, o 1 também é raiz do a. O que a gente conclui com isso? Que o a de 1 é igual a zero. Isso é bom, porque agora a gente pode pegar aqui o nosso polinômio a, substituir o x por 1, igualar a zero e ver o que acontece. Então a gente vai ter o seguinte, ó, 1 ao cubo, aí aqui vai ficar mais 3m ao cubo menos 4m, então menos 4m, que multiplica 1 ao quadrado menos 2. Eu posso igualar a zero sem medo de ser feliz, porque 1 é raiz. Aqui no caso, o que a gente vai ter, ó, pessoal? Multiplicar por 1 não vai dar nada, né? Então a gente vai ter 3m ao cubo, então 3m ao cubo, menos 4m. Aí aqui, ó, a gente tem esse 1 e aqui a gente tem esse menos 2. Então 1 menos 2 vai ficar menos 1. Então menos 1 igual a zero. Bom, caiu num polinômio de grau 3. Polinômio de grau 3 a gente não tem aqui, né, uma fórmula que, convenhamos, que seja palpável para a gente resolver. Então a gente utiliza o teorema, o teste das raízes racionais. É o bom e velho chutômetro. O que a gente tem que fazer? Olhar, né, para os coeficientes dos termos independentes e olhar sempre para os divisores dele. Então, por exemplo, primeiro que a gente olha aqui, né, para o 1. Quais são os números que dividem 1? O 1 e o menos 1. Então, esses são os dois caras que a gente pode verificar se eles são raízes. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o número 1, ó, 3 vezes 1 vai dar 3, menos 4 vezes 1 vai dar menos 4. Então, ó, 3 menos 4 vai dar menos 1. Aí, menos 1 com menos 1 vai dar menos 2. Então, significa que 1 não é raiz. Então, vamos testar m igual a menos 1. Como eu já fiz antes, né, esse cara aqui vai funcionar. Mas olha só, 3 vezes menos 1 ao cubo, menos 4 vezes menos 1 e menos 1 que está lá fora. Então, ó, menos 1 ao cubo vai dar menos 1, com esse 3 vai ficar menos 3. Aí aqui, com o menos 1, menos 4 vezes menos 1 vai ficar mais 4. Olha que chique 10 aqui, né? Então, menos 3 com menos 1 vai ficar menos 4 mais 4 é igual a zero. Consequentemente, menos 1 é raiz do polinômio m, né, da equação polinomial aqui em m. Bom, o que a gente vai fazer agora? Tentar encontrar, verificar as outras raízes do nosso, né, da nossa equação em m.
Porque ele disse ali no enunciado que o m ele pertence aos números racionais. Menos 1 é um número racional. Será que existe outra solução? Vamos verificar. Quando a gente tem isso, pessoal, agora a gente pode utilizar o dispositivo prático de Brillo-Ruffini. O que ele faz, né? Quando você conhece uma raiz, você pega lá, então, né, o coeficiente maior, que é o 3, aí o coeficiente de grau 2 não tem, então você coloca o zerinho, o coeficiente de grau 1 é o menos 4, o coeficiente de grau 0 aqui é o menos 1, aí eu faço com a barrinha aqui do lado, tá? Coloca a barrinha, aí menos 1 é raiz, aí você sempre baixa aqui o primeiro termo, então vai ficar 3. 3 vezes menos 1, né? Então você vai multiplicar e somar. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Menos 3 mais 0 vai ficar menos 3, beleza? Menos 3 vezes menos 1 vai dar mais 3. Mais 3 com menos 4 vai ficar menos 1, ok? Menos 1 vezes menos 1 vai dar mais 1. Mais 1 com menos 1 é igual a 0. Toda vez que a gente chega igual a 0, a gente fica felizão, né? Porque só confirma que aquele número que a gente acabou de encontrar, né? Melhor dizendo, ele é uma raiz para nossa equação. Então, o que vai acontecer? Como nós tínhamos aqui um polinômio de grau 3, esses carítias aqui, eles são coeficientes de um polinômio de grau 2. Então, a gente pode olhar como sendo 3x deixa eu trocar aqui, não é x, é m, né? 3m ao quadrado menos 3m menos 1 igual a quanto? Igual a 0. Aí, para você encontrar as outras raízes, vamos calcular o delta desse cara aqui, né? Porque se já não for número racional, né? Um quadrado perfeito, a gente nem precisa continuar. Então, o delta é b quadrado, então vai ficar 9, menos 4 vezes 3, então 4 vezes 3 vezes o menos 1. Então, aqui a gente vai ter 9 mais 12 é igual a 21, então delta é igual a 21. O que isso significa? Que não existe aí outra, né, raiz inteira, ou melhor dizendo, outra raiz racional para a equação em m. Então, a única raiz que a gente vai pegar é m igual a menos 1. Então, a gente volta lá no nosso polinômio a de x, bastante coisinha, né? Bastante detalhe, mas você deve estar destruindo, entendendo tudo aqui. Então, m igual a menos 1. Então, vai ficar o seguinte, ó, x ao cubo, vou substituir o m por menos 1. Menos 1 ao cubo vai ficar menos 1, então vai ficar 3 vezes menos 1 dá menos 3. 4 vezes menos 1, pessoal, vai dar menos 4 vezes menos 1, perdão, vai ficar menos 4, e com esse menos vai ficar mais 4, então a gente tem aqui, ó, menos 3 com mais 4 vai dar 1, então vai ficar mais x ao quadrado. Então, mais x ao quadrado, aí fechou aqui menos 2. Esse aqui, então, é o nosso polinômio A, desde o início. O que é bom aqui, né? A gente já conhece uma raiz dele, já conhecemos que 1 é raiz. O que nós podemos fazer? Aplicar Brillo-Ruffini agora no polinômio A para encontrar as outras duas raízes. Agora a gente vai verificar se essas outras duas raízes elas são reais ou elas são complexas. O que a gente tem que lembrar é que quando a gente tem um polinômio com coeficientes reais, que é o que acontece aqui, as raízes acontecem da seguinte maneira, ou as três são reais, beleza? Ou uma é real e as outras duas são complexas, porque as complexas elas sempre vêm em parzinho, uma e a sua conjugada. Então, nesse caso aqui, a gente pega, por exemplo, o coeficiente 1, aí o coeficiente de grau 2 vale 1 também, o coeficiente de grau 1 não aparece, então ele é 0, e o termo independente aqui é menos 2, e aí eu sei que uma raiz, no caso, é o número 1. Aí sempre lá abaixo o primeiro termo, então 1 vezes 1 vai dar 1, aí 1 mais 1 é igual a 2. 2 vezes 1 vai ficar 2. 2 mais 0 é igual a 2. 2 vezes 1 é igual a 2. 2 menos 2 é igual a 0. Ok. Aí nós tínhamos um polinômio de grau 3. Acabamos de encontrar os coeficientes de um polinômio de grau 2. Então, eu posso olhar isso aqui como sendo x ao quadrado mais 2x mais 2 igual a 0. Aplico aqui a fórmula para encontrar as outras soluções. Então, a gente vai ter aqui, ó, x é igual a menos 2, mais ou menos, raiz quadrada, b ao quadrado, que é 4, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é igual a 2. Ok? Tudo isso aqui dividido por 2 vezes a, ou seja, dividido por 2. Então, a gente vai ter x é igual ao quê? Menos 2, mais ou menos 4, que vai dar 8, então vai ficar 4 menos 8, que é menos 4. Então, isso aqui vai ficar a raiz quadrada de menos 4, tudo isso dividido por 2. Então, isso aqui vai ficar menos 2, mais ou menos. Menos 4 a gente pode olhar como sendo 4 vezes i quadrado. Então, a raiz quadrada vai ser o 2i. Então, isso daqui é mais ou menos o 2i, só que dividido por 2. Posso simplificar todo mundo aqui por 2, então a gente vai ter menos 1, mais ou menos i, como sendo as nossas respostas. O que isso significa, então, pessoal? Que nossa equação, né, o nosso polinômio a de x, então o nosso polinômio a de x, ele possui as raízes
x igual a 1, x igual a menos 1 mais i e x igual a menos 1 menos i. Essas são as nossas raízes. Agora vamos lá. O produto e a soma das raízes imaginárias de a de x são números conjugados. Então, o produto e a soma das raízes imaginárias são conjugados. Bom, aqui a gente já vai perceber que isso não é verdade, né? Porque o que acontece? Vamos dar uma apagada aqui em cima, que a gente não vai mais precisar dessa parte. Então, vem comigo aqui só para a gente fazer as continhas das alternativas que ele nos fornece. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Ele fala, se a gente pegar, por exemplo, o menos 1 mais i e multiplicar pelo menos 1 com menos i, pessoal, isso daqui são dois números complexos, né? Um conjugado do outro. Toda vez que a gente faz a multiplicação de um número complexo pelo seu conjugado, isso dá sempre a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Se você fizer a distributiva, você vai perceber. O que estou querendo dizer? Se você pegar o a mais bi e multiplicar pelo a menos bi, isso daqui vai dar para a gente sempre a quadrado mais b ao quadrado. Se fizer a distributiva, você consegue confirmar isso. Então, no caso aqui, o meu a é menos 1 ao quadrado vai dar 1. E no caso, o meu b aqui é o i, o meu b é 1. E 1 ao quadrado também vai dar 1. Então, significa que o produto é 2. Ok, ó, o produto e a soma das raízes imaginárias, se a gente for somar menos 1 mais i somado com menos 1 menos i, o que vai acontecer? Ó, menos 1 com menos 1 vai dar menos 2. Menos 2. Elas são números conjugados. Não, não são números conjugados, eles são números opostos. O 2 e o menos 2 não tem nada a ver em termos de conjugado. O conjugado refere-se a número complexo. Então, né, por exemplo, se fosse 2 mais 3, seria o 2 mais 3i seria o 2 menos 3i. Então, nesse caso, não é verdade o que ele acabou de falar para a gente. Então, essa afirmativa aqui, ela é falsa. Aí ele falou aqui, ó, os afixos das raízes de A formam um triângulo equilátero. Então, os afixos das raízes de A formam um triângulo equilátero. Vamos lá, vamos pensar. O que é o afixo? O afixo nada mais é que o ponto, né, o par ordenado que cada raiz está localizada no plano cartesiano. Então, por exemplo, se a gente for pegar aqui o 1, significa que vamos pegar aqui a unidade como sendo dois quadradinhos. Então, esse aqui seria o 1. Depois a gente tem ó, o menos 1 mais i. Então, menos 1 está aqui, aí mais i está aqui em cima. Depois, pessoal, a gente tem aqui o menos 1 menos i. Então, menos 1 está aqui e o menos i está aqui embaixo. Esses são os afixos dessas três raízes que nós temos aqui do A. E ele está perguntando para a gente, essas raízes formam um triângulo equilátero? Como é que a gente faz para justificar que isso daqui forma um triângulo equilátero? Primeira coisa, né, a gente teria que pensar que os três lados têm que ser iguais. Esse é um grande ponto. E se você for perceber aqui, ó, o que vai acontecer? Ó, vem comigo. Então, deixa eu só puxar aqui esse caritia e vamos puxar esse outro caritia aqui. Deixa eu... Beleza. Aqui esse triângulo. Para que ele seja equilátero, nós temos que ter os três lados com a mesma medida. Então, se você perceber, esse cara aqui, né? Como aqui é 1 e aqui é o menos 1, então significa que essa distância aqui vale 2. Ok. Aqui, ó, se você for perceber, nós temos 1, 2. Então, pessoal, aqui é 1, aqui é 2. Esse cara aqui, com certeza, é diferente de 2. Então, esse segmento aqui, ó, ele é, com certeza, diferente de 2. Consequentemente, os afixos não formam um triângulo equilátero. Então, essa afirmativa aqui, ela também é falsa, tá bom? As raízes de a de x possuem argumentos que não formam progressão aritmética. Então, as raízes de a de x possuem argumentos que não formam progressão aritmética. O que é argumento? É quando você, por exemplo, pega aqui ó, o seu número complexo. Peguei o número complexo 1. O argumento é quando a gente olha para o segmento, né? Então, imagine que eu olho para o segmento que sai da origem e chega justamente nesse afixo. Esse segmento aqui, se você perceber, ele é paralelo ao eixo x. Se ele é paralelo, não teve angulação. Então, significa que o argumento é sempre o ângulo, essa angulação. E o argumento é zero. Então, nesse caso aqui, o θ é igual a zero, ok? Depois, o próximo, pessoal, seria pegar para esse cara aqui e descer. Olha só que legal, né? Se você for ver, nós temos aqui esse ângulo. Aqui é 90. Como aqui é um ângulo 1 para 1, isso aqui é como se a gente tivesse um quadrado, então é 45 graus. Então, esse ângulo aqui nada mais é que 90 mais 45, então ele é 135 graus. Então, né, o θ 135 graus, só que nós vamos trabalhar aqui em radianos, é 135, né, pensando lá aqui, ó, 0, π, 2π, 3π sobre 4. Então, ele é 3π
sobre 4. E o próximo é o mesmo linha de raciocínio, seria agora, no caso, todo esse ângulo aqui. Então, se você perceber, a gente tem 180 mais 45, dá 225. Então, aqui vai dar 0, né? 1, 2, 3, 4, 5π sobre 4. Então, esse daqui, o θ é igual a 5π sobre 4. Observe, né? Daqui para cá, eu aumentei, né? Se você for ver, eu tinha 0, eu aumentei 3π sobre 4. Daqui para cá, eu aumentei 2π sobre 4, né? Que ele somou 2 para chegar no 5. Então, realmente, não forma uma progressão aritmética. Porque para formar uma progressão aritmética, de um termo para o outro, eu sempre tenho que andar a mesma quantidade, né? Então, daqui a razão, podemos dizer, é igual a 3π sobre 4. E daqui para cá, a razão é 2π sobre 4. Observe que são coisas diferentes, então isso daqui para a gente não é uma PA. Então, não é uma progressão aritmética. Então, essa afirmativa aqui, ela é verdadeira, porque justamente ele falava que não é. Então, já era. Todas as raízes de A possuem o mesmo módulo, né? Essa daqui ele fala, todas as raízes de A possuem o mesmo módulo. Não, não é verdade. Porque se você for ver, ó, essa aqui tem módulo 1. O que é módulo, pessoal? Nada mais é que a distância até a origem. Então, aqui é 1. Se você for perceber, essa distância aqui, ela é a diagonal de um quadrado de lado 1, então vale raiz de 2. Então, são módulos diferentes. E aí a gente destrinchou o nosso exercício. Então, já solta o dedo no like. Fala aí, deixa nos comentários se você gostou da resolução, se você gostou da dinâmica. Hoje eu tava pilhadão aqui. E é isso, pessoal. Quero agradecer aí pela presença de vocês. Um grande abraço e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Tchau!